Saiba Mais dessa semana será sobre lei eleitoral. Vamos conversar com o doutor Edmar Gonzaga, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, no que consiste a Lei 9.504 de 97? A Lei 9.504/97, de 1997, ela é a lei das eleições. É a lei que contém os dispositivos com as regras que regem o processo democrático. Então, ali na Lei 9.504, nós temos todas as normas do processo, as normas gerais do processo democrático, como se faz um registro de candidatura, como se estabelece uma coligação, como é que se formaliza uma coligação, como é que se presta contas de campanha, como é que é a arrecadação e as despesas de campanha, o que pode, o que não pode, a propaganda eleitoral, como ela acontece, a distribuição do tempo para os partidos e para as candidaturas, e pesquisas, todas as normas que estão necessárias para o processo eleitoral estão em linhas gerais ali estabelecidas. Quais são as principais normas que regem as eleições no Brasil? Nós temos a principal norma, é a lei das eleições, justamente a Lei 9.504 de 1997. Antes disso, nós tínhamos uma lei para cada eleição. E isso não funcionava muito bem porque ela era sempre elaborada e aprovada já nas vésperas do processo eleitoral. E aí, de um tempo para cá, de 1997 para cá, houve essa nova lei, a Lei 9.504, que traz todos, em linhas gerais, todos os assuntos. Nós temos também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Essas resoluções estão divididas por assuntos e elas trazem já o entendimento solidificado do tribunal sobre cada assunto, sobre, por exemplo, propaganda, sobre, por exemplo, a prestação de contas, como é que se arrecada, quem pode doar, quem não pode doar, até quanto pode doar. Então, isso tudo vem bem esmiuçado nessas resoluções e geralmente são aprovadas no ano anterior à eleição. Nós temos também a Constituição Federal, que estabelece as inelegibilidades e as condições de elegibilidade, idade mínima para determinada candidatura, se por acaso as inelegibilidades por parentesco, tá? Para a possibilidade de você poder concorrer ao mesmo cargo majoritário de prefeito, presidente da República, governador, para um mandato consecutivo, e também a lei das inelegibilidades, que traz autorizado pela Constituição, outras cláusulas de inelegibilidade, por exemplo, desincompatibilização de determinado cargo para concorrer às eleições. Então, isso tudo vem contemplado. Estas são as principais normas que regem o processo eleitoral. Doutor, de que forma os partidos podem participar das eleições? A lei das eleições estabelece que os partidos, um partido para participar da eleição, ele tem que estar constituído até um ano antes do pleito. E também tem que estar constituído naquela circunscrição onde acontecerá a eleição até a data da convenção. A circunscrição eleitoral desta eleição municipal é o município, portanto, os partidos que queiram participar das eleições devem estar constituídos por meio de comissão provisória ou diretório definitivo até a data da sua convenção. Em que consistem os votos válidos? Os votos válidos são todos aqueles que não são nem brancos nem nulos. São votos efetivamente dados a candidatos ou a partidos, que você tem também o voto de legenda. Por exemplo, eu posso chegar lá na urna eletrônica, estou em dúvida ou estou meio chateado e voto em branco. Não quero votar, por exemplo, para prefeito. Nenhum daqueles candidatos me agradou. Eu voto em branco, se eu quiser. Se eu quiser anular o meu voto, eu voto num partido inexistente, por exemplo, 99, não existe nenhum partido com esse número. E aí você tem o seu voto anulado. Acontece que o desejável é que a pessoa escolha o melhor candidato e vote. E aí esse voto bem definido na urna eletrônica, ele é um voto válido e é computado. Também o voto concedido àquele candidato que está elegível, aquele candidato que esteja com seu registro deferido. Este voto é um voto válido. Doutor, quais são as principais normas de formação de coligações? A formalização de coligações, ela é um acordo entre dois ou mais partidos. Então,
no período de convenções, esses partidos se reúnem e fazem um pacto de que vão se coligar. Cada partido faz a sua convenção, também pode ser conjunta, e ali eles definem quem vai ser o candidato a prefeito, por exemplo, de qual partido sairá o candidato a vice-prefeito, e nas coligações proporcionais, quantos candidatos teremos de cada partido, tem que respeitar o número de cada gênero, de cada sexo, no mínimo 30%, né, para os gêneros, e nós temos, então, essas coligações formalizadas, também se estabelece o número que cada um desses candidatos vai concorrer. No caso de prefeito, ele concorre com o número do seu partido. No caso de vice-prefeito, ele é eleito junto com o candidato titular ao cargo de prefeito. Como é feito o pedido de registro de candidatos? É feito obrigatoriamente por um sistema chamado Candex. É um sistema eletrônico desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E também tem que se ter aí o preenchimento do DRAP, que em 2 vias, e que esses documentos devem ir assinados pelo partido ou pelo representante da coligação e também pelo candidato. Então tem tudo ali definido, ele tem que apresentar fotografia, que é a fotografia que vai constar da urna, também tem que dizer como é conhecido, qual o nome que ficará lá exposto, como ele é conhecido politicamente, que nem sempre é o nome da pessoa. Então é assim que se faz o registro de uma candidatura. O que a lei prevê sobre as despesas de campanha eleitoral? Na verdade, a lei ela traz no capítulo arrecadação e gastos de campanha eleitoral. Então, você tem aquelas fontes permitidas para arrecadação, né? Você tem um valor possível de arrecadação que é estabelecido na época da convenção para cada candidatura. E aí você tem os gastos de campanha são todos aqueles gastos permitidos para fazer bandeiras, para fazer cartazes, que não ultrapassem 4 metros quadrados, porque aí será considerado como outdoor, e também para a elaboração da sua propaganda e as despesas de locomoção, com pessoal, com o próprio comitê, luz, água, tudo que é utilizado para o desenvolvimento de uma campanha e que seja permitido. Por exemplo, você não pode gastar recursos arrecadados para comprar brindes ou qualquer dádiva para dar ao eleitor em troca de voto. Isso é considerado compra de voto, né? Além de ser um gasto ilícito, que você pode ter a sua conta de campanha rejeitada, você ainda tem a possibilidade de perder o seu registro ou diploma se for pego comprando voto, que é a pior das práticas num processo eleitoral. Doutor, qual a função do comitê financeiro? A função do comitê financeiro é justamente os partidos, quando estão participando de uma eleição, eles têm até 10 dias a partir da sua aprovação em convenção para constituir comitê financeiro. Esse comitê financeiro justamente farão aquela tarefa de arrecadar e de efetuar as despesas da campanha eleitoral. Então, esse comitê financeiro é responsável por isso. Você tem um comitê financeiro para a campanha proporcional, que é a campanha de vereadores nesse ano, por exemplo, ou de deputado federal, quando se tem uma eleição federal, ou de deputado estadual. E você tem o comitê financeiro da candidatura da campanha majoritária, que neste ano é de prefeito, mas em outros anos você tem de presidentes da República e de governadores. Mas você também pode constituir um comitê financeiro único. Por exemplo, num município qualquer, aqui do entorno, por exemplo, de Brasília, em Goiás, você tem um município, por exemplo, que faça um único comitê financeiro para a campanha majoritária e proporcional. Na campanha presidencial, você tem o Comitê Financeiro Nacional e, se a candidatura quiser, ela pode fazer e se desmembrar também em comitês financeiros estaduais. Nos termos da lei, como ocorrem as doações? As doações, elas têm que vir primeiro de fonte autorizada,
você não pode receber recursos de entidades públicas, você não pode receber recursos de origem estrangeira. Então, a arrecadação ela é feita toda dirigida a uma conta bancária especificamente aberta para aquela campanha. Então, todo o dinheiro arrecadado tem que transitar por uma conta e as candidaturas, as pessoas físicas, os candidatos que são pessoas físicas, naturalmente, eles pegam e abrem uma conta bancária com o CNPJ, que seria de uma pessoa jurídica. Então, aquele CNPJ vai funcionar exclusivamente para abrir aquela conta de campanha e por ali passarão todos os gastos. E também temos a conta do comitê financeiro. E aí todo o dinheiro tem que transitar por ali, porque a Justiça Eleitoral tem que ter a possibilidade de averiguar toda a transação financeira, toda a movimentação financeira, tudo que o candidato recebe e tudo que ele gasta para a campanha, justamente para que não haja abusos e que causa, assim, um desequilíbrio no processo eleitoral que ofende, ao fim e ao cabo, a democracia. E também, por lei, como funciona a prestação de contas? A prestação de contas, depois que acaba a campanha, os candidatos, depois da eleição, né, vamos dizer, um candidato é eleito no primeiro turno, ou naqueles municípios onde não haja segundo turno. Então, essas candidaturas têm até 30 dias para prestar contas. Então, também é feito por um sistema eletrônico. Então, ali eles devem apresentar todo o balanço, todas as despesas, tudo feito dentro das normas de contabilidade e também apresentando quem foram os doadores, demonstrando se não ultrapassaram aquele limite para as campanhas. Também os doadores têm que perceber, têm que saber que não podem ultrapassar a sua capacidade de doação, que no caso de pessoas físicas é 10% e pessoas jurídicas são 2% do faturamento bruto do ano anterior. Então, é assim que se faz a prestação de contas.